Indo dormir com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Timóteo. Deus reaviva o dom. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Lienay, seja muito bem-vindo a mais um devocional Indo Dormir com o Espírito Santo. Eu convido você a permanecer conosco até o final, para que você seja edificado pela palavra e tenha o teu dom avivado, e que você seja reativado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós chegamos a um personagem muito especial, seu nome, Timóteo. Ele não foi um profeta como Elias, não realizou tantos milagres como Pedro, nem escreveu cartas como Paulo, porém Deus escolheu ele para liderar a igreja em um tempo extremamente difícil, onde os cristãos, os crentes em Jesus, eram mortos à espada, presos, e tudo isso começa a gerar uma pressão sobre Timóteo, pois ele ainda é bastante jovem. E aqui eu quero dizer para você, o Espírito Santo, ele chama pessoas comuns. Quando nós olhamos para Timóteo, era um jovem, e naturalmente o jovem ele é mais tímido, e quando ele é colocado numa posição de destaque, uma posição que exige postura, e há uma batalha espiritual gigante, e no caso do Timóteo algo terrível, é claro que isso causaria temor nele. Porém, Paulo, o seu pai ministerial, sabia disso. E mesmo assim, Paulo enxergou nele, através do Espírito Santo, um coração disposto a servir. Aleluia! Louvado seja Deus! Os grandes homens de Deus, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, eles sempre vão estar sensíveis à voz do Espírito para gerar filhos espirituais, filhos ministeriais, para dar seguimento à obra do Senhor. Você, como papai, você tem a missão de transmitir a tua fé ao teu filho, à tua filha. Não deixe eles crescerem soltos. Quando eles forem adultos, eles vão decidir. A palavra não diz isso. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de velho não se esquecerá, não se afastará dele. E mais do que ensinar a palavra, ensine o relacionamento com Deus, na oração, nas experiências, no batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele tem um amor muito grande por Timóteo e o chama de filho amado, meu verdadeiro filho na fé, e você percebe esse carinho, pois ele enxergou em Timóteo alguém que era chamado por Deus, e Timóteo reconhecia o apóstolo Paulo. Muitas vezes um pai não tem o reconhecimento do filho, e muitas vezes o filho não tem o reconhecimento do pai. Que nós possa verdadeiramente trabalhar em comunhão, assim como Paulo e Timóteo. Aleluia! Veja só, alguém diz assim: quando eu estiver preparado, Deus me usará. Mas eu afirmo para você, já nesses longos anos de ministério, que você nunca vai se sentir preparado. O dia eu penso que você se sente: eu estou preparado, eu sei fazer, algo já não vai estar bem. Com certeza já madurou demais, já passou para o outro lado. Porque nós, irmãos, dependemos 100% do Espírito Santo. Cada situação é uma, cada aconselhamento, cada ministração, cada vez que você vai orar por um enfermo, cada vez que você vai operar um milagre, cada vez que você vai operar numa campanha, vai ministrar uma palavra, seja para adolescentes, jovens, adultos, cada vez é um momento único e você precisa todas as vezes do Espírito Santo. Então, Deus ele chama, Deus capacita e o Espírito Santo está permanentemente conosco, pois sem ele nada podemos fazer. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, com Jeremias, com Isaías, com Pedro.
com o apóstolo Paulo e agora com Timóteo e também conosco. Sempre somos dependentes do Espírito Santo. Agora existe um detalhe: o dom precisa ser mantido aceso. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Essa expressão desperte, traz também a ideia de reavive o fogo. Meu irmão, se você deixar uma fogueira sem alimentá-la com lenha, com azeite ou sem o oxigênio, essa fogueira ela não apaga rápido, mas ela vai minguando. Ela vai minguando, vai apagando, e quando você vê, virou cinzas, e então sim se termina. Porém, leva um tempo. O fogo do Espírito Santo, o fogo ministerial, aquela chama, aquele desejo de ganhar almas para Jesus, de operar sinais, de operar maravilhas, precisa ser mantido aceso. Essa é a nossa função. Quem opera os milagres, quem faz o extraordinário é o Espírito Santo. Porém, quem mantém o fogo aceso somos nós. Assim como na fogueira você coloca lenha, você abana para que o fogo acenda, para que saia a cinza, ou ainda você coloca aquele óleo que mantém a chama acesa. Meu amado irmão, é a mesma coisa a nossa vida com Deus, a nossa chamada. Se você deixa de orar, se você deixa de ler a Bíblia, deixa de congregar, você não apaga, você continua amando a Deus, mas no decorrer dos dias, aquela chama vai apagando, aquele desejo de pregar vai minguando, aquele desejo de fazer a obra do Senhor vai desaparecendo. E o apóstolo Paulo percebe isso na vida de Timóteo, porque Timóteo estava longe do seu pai ministerial, cuidando de uma igreja numa época extremamente difícil, aonde os crentes, os cristãos, estavam sendo mortos à espada, sendo presos, é o caso do apóstolo Paulo, e então ele começa a esfriar espiritualmente, ele começa a ser tomado pelo medo, pelo temor. Hoje em dia, no país que nós vivemos, a pessoa quando deixa de ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele não tem um temor diretamente, porque não estamos em perseguição, mas há um esfriamento espiritual. A pessoa já não se importa mais com as coisas de Deus. É terrível, mas no caso do nosso personagem do dia de hoje, o Timóteo, não ter a presença do Espírito Santo de Deus ou relaxar no chamado ministerial significava atemorizar-se e realmente desistir para não correr risco de morte. Mas hoje a pessoa que esfria espiritualmente corre o risco de morte espiritual. Meu amado, pior do que morrer à espada, ser preso, ser enforcado, ser crucificado, é você morrer espiritualmente e ir para o inferno achando que está tudo bem. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia de nós, venha sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo nos renove e nos fortaleça. Que nós possa prevalecer e manter acesa a chama para a salvação, a chama do nosso ministério, do nosso chamado. Aleluia! O Espírito Santo, ele sempre fortalece para permanecer na obra, para permanecer no chamado. Paulo sabia que a sua partida estava próxima, que ele partiria com o Senhor, e a responsabilidade da igreja passaria para Timóteo. Por isso, ele não disse apenas seja forte. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A nossa força, meu irmão, ela não vem da nossa personalidade, ela não vem da nossa garra. A nossa força, ela vem da graça de Deus.
O que nós devemos fazer é orar continuamente, é jejuar, é buscar a presença do Senhor, é ler a palavra de Deus para permanecer de pé. Ainda hoje comentava com minha esposa sobre alguém que tem chamado, porém você vê fracassos graves na sua vida. Por quê? Porque não tem profundidade na palavra de Deus, porque não se aplica ao estudo. Então, muitas vezes, a gente foca só num lado, a gente quer orar, quer o poder, quer o mover, mas não ora no secreto, não ora na intimidade com Deus e não lê as Escrituras, não conhece a palavra de Deus, é como um passarinho com uma asa só, não voa direito, ou melhor, não voa. Então, meu amado irmão, fortaleça-se na graça de Deus. Não confie na tua força, não confie na tua capacidade, confia na força do Espírito Santo. O Espírito Santo forma sempre uma nova geração para dar continuidade, e assim será até a volta de Cristo, uma nova geração dando continuidade à missão de Jesus Cristo, que vem sendo passado de geração em geração. Paulo investiu em Timóteo e, com certeza, Timóteo investiria em outros, e assim o reino de Deus cresce e avança. Uma geração cheia do Espírito Santo levanta outra geração cheia do Espírito Santo. Quando uma geração fracassa, o que vem depois é terrível. Quando a gente olha para os países europeus, onde Deus operou grandes milagres, coisas extraordinárias, como no Reino Unido, Inglaterra, Alemanha, esses países que foram tomados por Deus, por grandes evangelistas, operadores de milagres, homens extraordinários, mas algumas gerações para frente, 1, 2 gerações para frente, algo aconteceu. Eu não sei, não achei ainda informação para saber onde foi que eles deixaram de transmitir o que eles haviam recebido. E o que aconteceu? Um fracasso da igreja. Hoje, lá naquele lugar, as igrejas fecham. Porém, aqui na nossa nação, no nosso continente, no Brasil, nos países latino-americanos, na África, nós vemos a glória do Senhor avivada, nós vemos sinais acontecendo, evangelistas sendo levantados, pastores, apóstolos. A igreja de Cristo está vibrante, e que nós possamos, irmãos, transmitir essa unção para a próxima geração, assim como Paulo fez com Timóteo. Louvado seja Deus. Talvez você seja aquela pessoa que está ensinando um filho ou discipulando um novo convertido. Meu irmão, nunca despreze isso. Nunca ache que isso é pouco, porque uma só pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz o extraordinário acontecer. Quando nós olhamos para Paulo, em 3 anos ele havia evangelizado toda a Ásia. Aleluia! Ou você pode imaginar, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, mas aquele homem cheio do Espírito Santo transmitia a unção e transmitia para as próximas gerações, para o pessoal mais jovem, e a palavra de Deus, o reino foi tomando conta na Ásia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, Timóteo nos ensina que o Espírito Santo fortalece os inseguros, reacende o fogo espiritual, vence o medo, sustenta os que permanecem e prepara uma nova geração para dar continuidade à missão que Cristo nos entregou. Louvado seja Deus. Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo assim: lembra-te que em ti habita o mesmo Espírito que habitou na sua avó Lóide, habitou na sua mãe e agora habita em ti. Novamente falando de transferência de unção generacional. O Senhor, ele trabalha desta maneira, que os teus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Eu, quando olho para o meu bisavô Gregório, ele subia o Monte Quiriri em Joinville e orava pela cidade para que houvesse salvação de almas. Depois, meu avô, minha avó,
João Machado e a avó Paulina oravam e na sua casa nasceu a Igreja Assembleia de Deus na cidade de Mafra. Depois meus pais serviam ao Senhor Jesus. Agora eu sirvo ao Senhor Jesus e os meus filhos também servirão e os meus netos também, pois essa é a promessa de Deus. E quem sabe você seja o primeiro da sua casa que está servindo a Deus. Assuma o compromisso de transmitir aos teus filhos. E como que você faz isso? Lendo a palavra com eles, orando com eles, jejuando, dando o teu testemunho de pessoa consagrada ao Senhor. Culto é sagrado, não falta culto, está presente. Minha mãe com 87 anos, não falta culto. Às vezes eu ouço alguém dizer assim, às vezes eu estou cansado do serviço e penso, hoje eu vou ficar em casa. Daí eu lembro da irmã Claudete, que está lá na casa do Senhor e eu vou também. Seja você o exemplo dos fiéis. Amém? Meu amado irmão, lembrando você que amanhã é o nosso último devocional. Nós temos um devocional especial preparado para amanhã. Louvado seja Deus, para encerrarmos a série Indo Dormir com o Espírito Santo e para o mês de agosto. Então nós vamos começar algo muito bacana, muito top mesmo, porém não será aberto para todos, será somente para os membros. Então já vem aí, a partir de amanhã, o nosso link para que você possa estar entrando e se tornando membro do nosso canal. E assim nós vamos avançar. Eu preciso desse recurso para poder realizar algo melhor para nós aqui, para você, para a tua casa e para o evangelismo. Amém? Então, já começa a desejar no teu coração ser membro do canal do Pastor Elienay. Amém? Vamos estar orando então nesta hora. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas cartas do apóstolo Paulo que chegaram até nós. Te louvamos, Senhor, pelo Timóteo, Pai, que deixou todo esse exemplo para nós. Aleluia! Que em tempo de dificuldade, em tempo, Senhor, de lutas e batalhas, se permitiu, Senhor, ser renovado pelas cartas do seu Pai espiritual, que tomou posse, Senhor, e deu continuidade na obra. Deus maravilhoso, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a geração que vem depois de nós. Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, a transmitir a tua unção, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, e que cada um, Senhor, que assiste, Senhor, conosco esse devocional nesta noite, possa ser renovado e fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Renova agora, Senhor, reacende a chama, Pai. Esse meu irmão que ficou conosco até o final, Senhor, desejoso, Pai, aleluia, de ser cheio do Teu Espírito Santo, de voltar a pregar o Teu Evangelho, de anunciar, Senhor, as Tuas maravilhas e operar o sobrenatural. Derrama a Tua unção, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha e assim você nos ajuda a propagar o Evangelho. Durma com o Espírito Santo.